Olá, caríssimos, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o professor Éder Ramos, professor de redação do Colégio Santa Rita. Também, para quem não me conhece, sou formado em Letras pela UESP, em História pela Federal e também em Direito pela UESP. Sou advogado na área trabalhista de Picos e também professor de redação no Colégio Santa Rita. Hoje estamos aqui, caríssimos, para falar do oitavo ano A, oitavo ano B. Estamos aqui para falar sobre a narração de ficção científica, um gênero super interessante, um gênero muito atrativo para produção textual e leitura. Como é um gênero muito importante, pessoal, vamos analisar primeiramente aqui a origem desse gênero. Esse gênero completa, neste ano, 202 anos. A sua primeira obra literária feita foi em 1818 por Mary Shelley. Muito interessante. Queria até comentar sobre essa obra com vocês. Só gostaria de expor anteriormente, a princípio, que aqui nós temos a triade da origem, a gênese das obras de ficção científica, as narrativas de ficção científica, que é Frankenstein, né, de Mary Shelley, A Viagem ao Centro da Terra, que é de Júlio Verne, e O Médico e o Monstro, que é de Robert Louis Stevenson. Aqui é uma triade, na verdade, são a origem, de onde surgiu esse gênero tão interessante, tão magnífico que nós temos hoje no nosso mundo odierno, na nossa sociedade odierna. Eu gostaria da atenção a essa obra, as três são muito interessantes. Eu gostaria de dar atenção especial hoje a essa obra de Frankenstein, porque ela tem muitas peculiaridades interessantes. Como, por exemplo, Frankenstein, na verdade, muitas pessoas acreditam que Frankenstein, na verdade, é o nome do monstro, que na verdade não é. Frankenstein, na verdade, é o nome do cientista que criou o monstro, que é Victor Frankenstein. Na verdade, o monstro, ele é tido na obra, é datado, recebe alcunhas de o ogro, a coisa, it, e não tem um nome específico em relação a isso, mas ele ganhou tanto protagonista nessa obra que assumiu o nome de Frankenstein sem mesmo ser. E mais interessante que Mary Shelley, a produzir essa obra, ela produziu, foi a primeira obra, né, de narrativa de ficção científica, que o que tem de interessante é que ela era amiga de um grande poeta muito conhecido no Brasil, um poeta inglês, Mary Shelley também é uma britânica, chamado Lord Byron. Para quem não conhece, vocês vão conhecer no futuro ainda, no nono ano que eu estiver na literatura, vocês vão ouvir muito falar sobre ele, sobre o byronismo, né? Que Lord Byron criou uma teoria chamada de... Pois nem teoria, era uma forma de pensar que foi intitulada como o mal do século, que era uma ideia de pensar, ideia pessimista, uma ideia que valorizava muito a morte, que valorizava a brancura por uma ideia de palidez, que suas obras tinham ideais assim macabros, muitas vezes, como Noite na Taverna, um exemplo. E o que é que tem interessante a ligação de Lord Byron com Mary Shelley e a obra Frankenstein? Porque essa obra foi produzida, os dois são da mesma época, eram amigos, em uma viagem à Suíça, foi proposto entre eles que quem criasse uma obra de terror mais interessante venceria como se fosse uma disputa. E ela criou, então, nisso, não nessas férias, mas durante 2 anos, 16 e 17, ela produziu essa obra Frankenstein e publicou em 1818. Só que algo interessante nessa obra, o que ela é diferenciada, porque ela não fez simplesmente uma obra de terror. Ela fez uma obra de terror com características diferentes que ainda não existiam até o momento, que foi trazer a ideia da tecnologia e ideia de cientificidade para as obras literárias. Então, por isso, Frankenstein é a primeira obra de ficção científica, a primeira narrativa de ficção científica. Muito interessante nessa obra também, que ela pode ser até utilizada como repertórios socioculturais para redações do Enem. Na obra Frankenstein, o cientista, o produtor do monstro, Victor Frankenstein, ele no momento que termina sua obra, ele fica na verdade assombrado com aquilo. Produzir algo tão feio, algo tão horroroso, algo tão nebuloso, olha, trazer um morto à vida, e ele se arrepende. Se arrepende tanto que o abandona. Esse abandono provocado por o cientista, como se fosse o pai criador, é quase como um abandono parental na obra. Em virtude disso,
Frankenstein, o monstro, né, o It, a coisa, que hoje nós intitulamos como Frankenstein erroneamente, o Frankenstein é o nome da obra então do cientista, ele traz uma ideia de que cometeu diversos crimes durante o texto, e muitos desses crimes você pode falar relacionado à questão do abandono, que também pelo fato de sofrer muito, foi excluído socialmente, ou seja, por suas características físicas, ele foi excluído socialmente. Podemos trazer também para até a questão de bullying, um repertório sociocultural. Mas vejamos como essa ideia, essa obra de ficção científica de 1818, ela vai até trazer algumas situações que elas são tecnologias atuais que antigamente, em 1818, era praticamente assim, impensáveis para você pensar, só se você fosse realmente uma pessoa que pensasse além do seu tempo. Como ela traz a ideia da transfusão de sangue, né? Que hoje ainda não é algo simples, acontece frequentemente, mas não é algo simples. E ele já trouxe uma obra no século XIX, né? No início do século XIX, 1818. Então, muito importante essa obra de Mary Shelley, que essa obra ela é tão importante, esse monstro, que você vê intertextualidade dele diversas na ficção, de filmes, de obras literárias, de poemas, de charges, de figurinhas, tirinhas, vê a ideia de Frankenstein nas obras. Tão importante que até a autora ela fica um pouco em segundo plano. Mary Shelley não é muito colocada como autora do texto, porque o personagem do It, né, da coisa, esse ogro, ele tomou tanto poder, tanta força em relação à obra, que ele se transformou como o centro da obra, que até assumiu o nome sem mesmo ser. Então essa obra Frankenstein é muito interessante, que é a primeira obra de ficção científica, de ficção científica. Doutores, para que entendamos o gênero de ficção científica, temos que entender primeiramente qual tipologia ele faz parte. E para entender, temos que saber que existem 5 tipologias: a tipologia textual narrativa, a tipologia textual argumentativa, a tipologia textual injuntiva, a tipologia textual explicativa, a tipologia textual descritiva. São 5. A argumentativa tem a ideia de levantar uma tese, defender argumentos, defender um ponto de vista. Muito comum no artigo de opinião, muito comum no texto de divulgação científica, muito comum no editorial. Textos que expressam a opinião ou do autor ou do jornal, no caso do editorial. Outra tipologia textual é a tipologia expositiva, também conhecida como explicativa. Essa tipologia textual ela tem como ideia informação. Prestar uma informação clara e objetiva, neutra e imparcial sobre um fato. Já a tipologia, muito comum em jornais, revistas. Já a tipologia textual descritiva tem a ideia de adjetivações, de características, personagens, objetos, cenas, personalidades. A tipologia textual descritiva geralmente ela tem que ter uma ideia de suporte a outros gêneros textuais, outras tipologias textuais. Temos a tipologia textual também injuntiva, que é a que ensina um procedimento, uma forma de fazer, como um manual de instrução, uma receita. E, claro, a tipologia textual narrativa, que é a que iremos trabalhar, que é a tipologia voltada para ações, para fatos, para personagens, para o enredo, para um conflito na história, para complicações dentro de uma narrativa de uma história. E para que entendamos a tipologia textual narrativa, temos que se entender os elementos que compõem a narrativa. E entender não é só passar por cima. Aqui nós vamos discutir realmente para você saber além do que os demais sabem. Vamos lá, vamos começar por narradores. Pessoal, existem 4 tipos de narradores existem 4 tipos de focos narrativos no texto dissertativo da tipologia textual narrativa. As pessoas confundem muito porque acreditam que no narrador em primeira pessoa existe simplesmente um narrador personagem. Aí é onde você está além dos demais. O narrador personagem é aquele que participa da história e os fatos ocorrem com ele. Ele narra acontecimentos que ele provoca ou então que são provocados para com ele. Mas existe um tipo de narrador que poucas pessoas conhecem, que é o narrador testemunha, que é aquele narrador que ele faz o texto em primeira pessoa, só que os fatos, as ações não ocorrem com ele. Ele está dentro da história e vê algo acontecendo com outro personagem. Professor, mas isso não seria um narrador observador, não? Narrador observador tem a mesma característica de narrar algo com outra pessoa, que ele está vendo, presenciando. A diferença entre narrador testemunha e narrador observador é que o narrador testemunha está dentro da história e o narrador observador não é personagem da história.
Temos também como narrador, em terceira pessoa, o narrador onisciente, que é aquele narrador que tudo sabe, que está em todo lugar. Aquele narrador que sabe o que o personagem está pensando, aquele narrador que sabe o que o personagem irá fazer, aquele narrador que dá palpites dentro da história. Isso é um narrador onisciente, aquele que tudo sabe. Também conhecido como narrador onipresente, aquele que está em todo local. Então, a característica principal da tipologia textual narrativa é um enredo, ou seja, uma história baseada em um tempo que ele pode ser linear ou não linear, psicológico ou cronológico. O tempo linear, nós chamamos de tempo linear aquele que tem começo, meio e fim bem definidos, ou seja, o aluno questiona, professor, mas como é que não vai começar por começo, meio e fim? Existem narrativas não lineares, como por exemplo, em 1881, Machado de Assis inovou na forma de escrever, escrevendo um texto não linear, um texto que começa pelo fim. A aluno se questiona como é que um texto pode começar pelo fim. Olha, a criatividade do autor, Machado de Assis, foi tão grande que ele fez um texto chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu acredito que eu já devo ter contado para vocês, que o texto começa com o próprio narrador defunto contando a sua história. Ou seja, o narrador já morto conta a sua história. Então esse tempo ele não é linear, há uma não linearidade, ou seja, começou pelo fim, pela morte para contar o seu início. Okay? E os personagens, podemos dizer que existem personagens protagonistas, personagens antagonistas, que são os principais, tanto lá dos bonzinhos como dos maléficos. Né? Tem algo que é o meu termo, que chamamos de o anti-herói, que é aquele protagonista e antagonista ao mesmo tempo. Pelo fato de ser um personagem principal em que ele pode ser o personagem que irá desenvolver, resolver a trama, que irá resolver esse problema na trama, mas também que tem características não tão boas. Como, por exemplo, pode ser um egoísta, pode ser uma pessoa ambiciosa, pode ser uma pessoa preguiçosa, que sabemos que as características do herói romântico é ser belo, ser jovial, ser cordial, ser gentil. E a personagem, o anti-herói, pode ser uma pessoa que tem até características boas, mas também tem ruins. Que é o principal anti-herói da literatura brasileira é Macunaíma, que uma característica dele, mesmo sendo o herói da história, ele traz uma ideia de ser preguiçoso, né? De ser preguiçoso. Então, uma característica mulher, depois chamamos de anti-herói, né? Que é um herói com características não tão belas assim como o tempo e o espaço. O espaço ele pode ser tanto um espaço fechado, com um ambiente, você passa simplesmente num lugar fechado, ambiente de uma casa, um seminário, dentro de uma igreja, aí depende da sua criatividade. Também, como também o ambiente é um espaço psicossocial na narrativa ocorre, por exemplo, ambiente de criminalidade, ambiente de prostituição, ambiente de alegria, ambiente familiar, ambiente de tristeza. E claro que o tempo, pessoal, na narrativa, mesmo que você faça uma narrativa futurista, mesmo que você escolha, por exemplo, 2020 para que a narrativa seja feita, os verbos devem estar no presente e no passado. Em especial no passado, no pretérito imperfeito e no pretérito perfeito. Por quê? Mesmo que você escolha, por exemplo, 2020 para que seja o espaço da narrativa e o tempo da narrativa, nesse período, quando você for narrar, as ações já tenham ocorrido. Se já tem ocorrido, então tem que estar no passado. Claro que de vez em quando você diz no presente, só para dar a ideia realmente de simultaneidade, mas com o mesmo nos pretéritos, perfeito ou imperfeito. Ok? Bem, passar aqui adiante. Então, e a estrutura da narrativa? É bom vocês entenderem que é o seguinte, você vai fazer sua narração, seu texto narrativo de ficção científica, como que chamamos de situação inicial, que é onde você irá abordar quais são os personagens, qual é o tempo, qual é o local. Só que, caríssimos, é o momento de você ter criatividade. Se você iniciar de qualquer forma, você não vai chamar a atenção do leitor para o seu texto. Então, é o momento de você trazer umas características especiais para esses personagens, trazer um lugar bem interessante, fazer um tempo realmente que seja criativo. É claro que você pode fazer um tempo presente, pode trazer um lugar comum, como Nova York, como Rio de Janeiro, mas o importante é que alguns elementos estejam algo inovador. Aqueles pensaram uma vez, desde os primórdios, esses clichês, eles não trazem o leitor para o seu texto. Então busque delimitar bem, dar características interessantes. Você tem já nessa situação inicial, deixar bem claro quem são os personagens, qual é o local e o tempo onde a trama irá se desenvolver. No desenvolvimento, claro que parágrafos, com texto em prosa,
O desenvolvimento é o momento que irá aparecer as complicações, que na verdade serão os conflitos, né? Os problemas relacionados ao texto. Que claro que o autor, por meio de ações, os personagens, protagonistas, secundários, coadjuvantes, irão desenvolver as ações, o enredo dentro dessas complicações. E dentro dessas complicações vai ter um momento chamado de clímax, que é o momento de maior suspense da história, que é o momento em que irá ocorrer ou um duelo, ou uma disputa, ou uma fuga, ou algo que demonstre suspense e apreensão naquele momento. Chamamos isso de clímax. E claro que o desfecho, muito importante também. Você não pode finalizar, fechar seu texto de qualquer forma. Por que Romeu e Julieta é uma obra tão famosa? Porque foi a primeira obra em que fez um desfecho diferente dos comuns. Todo mundo, quando lê as obras tidas parecidas com Romeu e Julieta, duas famílias inimigas, que isso é praxe, é clichê, mas ele finalizou com uma ideia diferente de que o casal no final não ficou junto, não se casou, não foi feliz para sempre, morreu os dois. Essa catarse, esse algo de ruim, de feio, trouxe algo diferente à história, uma criatividade que fez com que ela fosse uma das obras mais conhecidas de todos os tempos. Então, por isso, criatividade no momento do desfecho. Ou procure fazer, se for uma ideia humorística, uma quebra de expectativa na situação, ou algo realmente que faça com que o leitor ele se interesse, que ele termine o texto, que ele feche a página com suspiros. Realmente interessante. Isso é muito importante para a sua produção textual. Então esqueça clichês, ideias já batidas e prontas. No gênero de ficção científica e narrativa especiais, temos também os tipos de discurso, ou seja, como o narrador irá proceder no texto. Vejamos, caríssimos, nós temos o discurso direto, em que as falas irão diretamente do personagem para o texto. É mais dinâmico, há verbos de elocução, há verbos de send, há momentos gráficos como travessões, dois pontos. Lembrando, verbos de send são verbo e elocução. Falou, exclamou, disse, esbravejou, gritou, ou seja, são os verbos que indicam o momento da fala do personagem. Já o discurso indireto é como se houvesse um intermediário entre a fala do personagem, o narrador e o texto. Dou uma dica, pessoal, nunca, guardem isso, nunca vai existir um discurso direto feito em primeira pessoa. Ora, se o discurso é indireto, se é um intermediário que está relatando a fala dos personagens, como é que ele vai escrever em primeira pessoa? É impossível, não chega nem a ser improvável, realmente é impossível. Então, dica, questão de prova, sempre que for discurso indireto é terceira pessoa do discurso. Guardem isso. E discurso indireto livre? No discurso indireto livre, há intervenções do narrador nas falas, ou seja, é como se houvesse uma mescla entre o discurso direto e o discurso indireto. É como se, na verdade, o discurso indireto livre ele aparecesse de uma forma inesperada no texto. Enquanto o discurso direto, há verbo de elocução, há dois pontos, há uma travessão para indicar a fala do personagem, no discurso indireto livre não. O narrador está falando de forma indireta, de repente, de forma inesperada, sem ser chamado, aparece o discurso direto no texto, a fala dos personagens. E temos aqui exemplos, primeiramente um exemplo do discurso direto. Texto predominância de discurso direto. Olha só, cavalo e burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo contente da vida, folgado com uma carga de 4 arrobas apenas. E o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: "Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças e o remédio é repartirmos o peso irmanamente. 6 arrobas para cada um." O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. "Ingênuo, quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso bem continuar com 4? Tenho cara de tolo?" O burro gemeu, egoísta. "Lembre-se de que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas mais a minha." O cavalo pileirou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte
e sem demora arrumam as outras arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E com o cavalo refuga, dando-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito! Exclamou um papagaio. Quem mandou ser mais burro do que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso. Tome, gema dobrado agora. Pessoal, vejamos então que o discurso é uma predominância das falas dos personagens. Se vocês notarem aqui, tanto os verbos de elocução, eles podem vir primeiramente antes da fala dos personagens, como aqui gemeu, aqui o burro gemeu, como também pode vir depois, posterior à fala dos personagens. Temos aqui no último estrofe, no último parágrafo, é bem feito, exclamou um papagaio. Vemos que o verbo de elocução vem depois da fala dos personagens. Veja então, uma linguagem mais direta, uma linguagem mais dinâmica, em que os personagens assumem voz do texto. Temos aqui o discurso indireto, né? O ponto de ônibus. O desconhecido perguntou primeiramente para o idoso que horas eram, pois estava sem relógio. Por isso, sempre chegava atrasado. O outro idoso respondeu, são 8 horas. E o desconhecido disse, então, que já estava atrasado novamente. O senhor que o questionou se ele trabalhava à noite. E o desconhecido disse que não. Com isso, o senhor de idade perguntou como ele poderia estar atrasado, já que era 8 da noite. Foi então que ele falou que estava cansado de tanta confusão. Pensar que é um texto, uma pequena crônica, que traz a ideia, na verdade, de algo comum. Crônicas são gêneros narrativos, e que traz a ideia do cotidiano comum para perto de algo cômico. Nesse caso, algo cômico da pessoa não saber nem que horas eram, nem se era dia, se era noite, muito comum nas grandes cidades. Não nesse ponto, mas a ideia é simplesmente trazer humor ao texto. Mas o importante é vocês perceberem que não há fala dos personagens. O próprio narrador está falando pelos personagens na obra. Tudo bem? Nós temos aqui o discurso indireto livre. Camilo pegou-lhe as mãos e olhou para ele sério e fixo. Jurou que lhe queria muito e que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois... Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua Guarda Velha. Vejamos, por que é um discurso indireto livre? Porque há uma mescla tanto do discurso direto como indireto, como também o discurso direto ele é apresentado de forma inesperada, sem um chamamento, sem verbo de elocução, sem dizer assim, olha, agora é o momento do discurso direto, da fala do personagem. Não, o discurso aparece de forma inesperada, ele aparece de forma não chamada. Isso é o que chamamos de discurso indireto livre. Ok? Então, características relacionadas ao gênero, em especial narração de ficção científica. O que tem de especial nesse gênero das outras narrativas é uma ideia de junção da fantasia com a ficção. No gênero de ficção científica, olha só, que trouxe de interessante a primeira obra de 1818, Frankenstein, né? Frankenstein tem interessante porque trouxe a ciência, a tecnologia para as obras literárias, algo que não existia até então. Trouxe a transfusão de sangue, trouxe a retomada de um ser que estava falecido à vida. Essa tecnologia é que faz com que ciência, uma explicação científica, faz com que o texto seja um texto de ficção científica. Só que, claro, olha só, sua narrativa deve ser de forma plausível e verossímil. O que seria essa forma plausível e verossímil? Você tem a criatividade para fazer seu texto. Ótimo. Você vai utilizar elementos de ficção. Com certeza. Não existe texto de ficção científica que não seja uma ficção. Não existe realidade nisso. Na verdade, isso pode parecer com realidade, mas não é uma situação real, como um relato, por exemplo, ou memórias. É uma ficção. Você vai criar. Só que é uma ficção que você vai criar, você vai introduzir elementos científicos que não são comuns ao momento presente, que são até na verdade inovadores, mas tanto você tem que fazer um texto de ficção científica em que a tecnologia, embora ela seja até, como eu posso dizer, inovadora, ela seja provável
ou no mínimo tem uma ideia lógica para que ocorra. Vou dar um exemplo para vocês. Um filme de muito sucesso de 1994, Jurassic Park. Eu assisti em 1996. Traz a ideia de quê? Um patrocinador contratou um cientista para que trouxesse os dinossauros à vida novamente. E isso ocorreu. É claro que não foi assim do nada, abracadabra, por exemplo, do nada, sem nenhuma explicação, com uma ideia de magia, por simplesmente, que os dinossauros apareceram. Na obra de ficção científica demonstra muito bem que os cientistas procuraram algum inseto da época que tinha picado um dinossauro e poderia estar guardado de alguma forma em algum lugar. Na obra, no filme conta que foi um inseto que picou um dinossauro, encostou numa árvore, uma resina passou por cima dele e ele ficou lá até esse momento. É algo ilógico, é semi-ilógico, mas tem uma explicação para aquilo ocorrer. O importante no texto de ficção científica é que tem uma explicação para aquele algo científico ocorrer, mesmo que seja algo futuro, algo futurista, por exemplo. Muitas situações de texto de ficção científica que foram feitas em momentos que, quando produzido, as pessoas achavam, na verdade, algo que dificilmente iria ocorrer, ou na verdade que era algo muito surreal, que hoje já é algo ou comum ou com probabilidade de acontecer. Por exemplo, pessoal, no filme De Volta para o Futuro, de 1985, tem cenas em que retrata pessoas falando um com o outro, vendo a imagem. Para a época, era inimaginável. Vejamos nós agora, eu falando com vocês aqui, vocês vendo minha imagem no momento. Veja só, algo em 1885 que era inimaginável para a época, mas quem escreveu o texto achava possível, achava que aquilo poderia ocorrer e produziu dessa forma e hoje ocorreu. Tem no filme também uma televisão em que aparecem diversas telas, canais ao mesmo tempo. Algo inacreditável para a época, mas hoje também comum. Claro que não muito utilizado porque não sei interessante, mas que tem a tecnologia sim. Outro exemplo. Olha só, você acha inimaginável, por exemplo, em Vingadores Ultimato, a descoberta lá da física quântica, em que o teletransporte, em que o Homem-Formiga consegue fazer aquilo ali? Você acha, nossa, ela é impossível de ocorrer, mas é uma ficção científica, que tem uma probabilidade semilógica de ocorrer. Como, por exemplo, alguns cientistas já descobriram, já conseguiram transportar pequenas matérias de um lugar para outro, teletransporte. Então, a física quântica, ela não é tão improvável como poderia ser. É difícil ainda, incomum, mas pode acontecer no futuro. Então, o importante, pessoal, tenham criatividade, mas a ficção científica que vocês forem abordar na redação de vocês, tentem dar uma explicação para aquilo ocorrer. Ok? Tenham criatividade. A criatividade de vocês não pode ser reprimida, mas tentem explicar por que aquilo ocorreu. Ok? Aí você passa geralmente em uma época, em um local distante, né? Que é comum geralmente você escolher uma data distante para demonstrar, por exemplo, o século em 2020, 2040. Só que, claro que pode também ser algo presente, que você demonstre uma tecnologia presente, futuro, uma tecnologia presente que seja algo futurista, né? Que seja algo inovador, né? Filmes de ficção científica, narrativas, existem aventuras, dramas, existem muito como filmes de epidemias, né? Filmes com zumbis, que é uma droga viral. Esse é um momento muito importante hoje que nós estamos passando, que a situação que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, é quase como uma ficção científica, né? Existem boatos, comentários, claro que só especulação ainda, que na verdade esse vírus foi criado, não foi na verdade algo que veio dos animais. Eu não estou dizendo que realmente foi, que há comentários, há discussões sobre isso, né? Que isso traz uma ideia de que parece, só para demonstrar que parece um filme de ficção científica. É um vírus mortal que atravessa a sociedade e as pessoas enclausuradas dentro de casa. Quem foi já não assistiu um filme parecido? Então, ficção científica. Espero que nós também fôssemos uma ficção científica, né? Não uma realidade. Pessoal, então, as principais temáticas abordadas são, por exemplo, fim do mundo, contato com outros mundos, universos alternativos, outras dimensões, estudo contra da compreensão da mente humana. Ok?
por exemplo, estudar da biótica, temas relacionados à tecnologia e algo científico. A narrativa, nós temos um texto de ficção científica. Claro, pessoal, não é uma ideia de magia, não. Tem que ser algo voltado à ideia científica, ok? Temos aqui uma questão, pessoal, que iremos responder se nós entendemos o conteúdo, que é muito importante na questão você aprender o conteúdo e saber contextualizar o conteúdo, que é como você vai ser cobrado. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura e, claro, vocês leem em casa depois responder as questões. E só lembrando que depois iremos mandar mais exercícios para vocês produzirem em casa, ok? Tem aqui a questão 12 e 13, mas eu coloquei só uma questão embaixo, viu? Na sequência. Toda ficção científica, de Metrópolis ao Senhor dos Anéis, baseia-se essencialmente no que está acontecendo no mundo, no momento em que o filme foi feito, não no futuro ou numa galáxia distante, muitos e muitos anos atrás, mas agora mesmo no presente, simbolizado em projeções que nos confrontam e tranquilizam, ao nos oferecer uma adequada distância de tempo e espaço. Na ficção científica, a sociedade se permite sonhar seus piores problemas: desumanização, superpopulação, totalitarismo, loucura, fome, epidemias. Não se imita a realidade, mas imagina-se, sonha-se, cria-se outra realidade, onde possamos colocar e resolver no plano da imaginação tudo o que nos incomoda no cotidiano. O elemento essencial para guiar a lógica interna do gênero, cuja quebra implica o fim da magia, é a ciência. Por isso, tecnologia é essencial ao gênero. Parte do poder desse tipo de magia cinematográfica está em concretizar, diante dos nossos olhos, objetos possíveis, mas inexistentes. Carros voadores, robôs inteligentes, como parte dessas coisas imaginadas, acaba se tornando realidade. O gênero reforça a sensação de que estamos vendo na tela projeções das nossas sensações, do que estamos vendo nossas possibilidades, coletivas futuras. Pessoal, esse texto aqui trata sobre as características utilizadas, o conteúdo tratado por muitos textos narrativos de ficção científica. Muitos filmes de ficção científica abordam, por exemplo, futuros distópicos, né, em que governos totalitários, como exemplo o Grande Irmão, né, em que manipula, governa a sociedade, em que toda a sociedade é controlada por gestores totalitários e uma forma de agir, de pensar totalmente totalitária. E ele tenta abordar também que o importante aqui é pautar-se na ciência, nos conhecimentos tecnológicos e científicos. A fantasia não irá aqui resolver esse problema, quem irá resolver é a tecnologia, ok? Vamos lá para a questão? Então, segundo o texto, na ficção científica abordam-se, aí temos marcar a alternativa que condiz. 1. Com distanciamento de tempo e espaço, questões controversas e moralmente incômodas da sociedade atual, de modo que a solução oferecida pela fantasia possa ser aplicada para resolver os problemas na realidade. Doutores, vamos analisar então a questão. Distanciamento social. Olha, estou impressionado na pandemia. Distanciamento social. Com distanciamento de tempo e espaço, questões controversas, moralmente incômodas da sociedade atual, de modo que a solução oferecida pela fantasia possa ser aplicada para resolver os problemas da realidade. Vejam só como a questão é complexa. Se você não tiver muita atenção, você não entende, não compreende e com certeza erra na questão. Quase toda a resposta ela é correta, certo? Quase toda a resposta ela é correta. Simplesmente o que vai deixar a resposta errada é essa ideia de fantasia. Essa ideia de fantasia, por quê? Porque o que deve ser aplicado para resolver os problemas da realidade é a ciência, é algo científico, é a tecnologia, não a fantasia. Isso faz com que a questão em termos esteja errada. Okay? Veja só, com uma palavra deixa toda a questão errada. Então, por isso, resolução de questões. Muita atenção, pessoal. Item 2. Parte do poder de convencimento da ficção científica deriva do fato de serem apresentados ao espectador objetos imaginários
que, embora não existam na vida real, estão de algum modo conectados à realidade. Ok, pessoal, muito importante. Questão 2, questão correta. Vejam só, embora não ocorra, não existe no momento, mas o elemento, a tecnologia que é apresentada tem algo ligado com o presente, com a realidade. Por isso a questão está correta. Item 2. Item 3. A ficção científica extrapola os limites da realidade, mas baseia-se naquilo que, pelo menos em teoria, acredita que seja possível. Está correto o que se afirma apenas em... Então, pessoal, como um está errado, nós temos 2 e 3. Se nós temos 2 e 3, nós temos a letra C de correto. Ok? Muito bem. Então, essa proposta de redação, eu irei entregar para vocês a proposta de produção textual. Vou falar aqui o tema para vocês. E essa proposta de redação estará disponível para vocês no colégio a partir de quarta-feira. A partir de quarta-feira, ela estará disponível a proposta de redação, que, claro, você poderá procurar a secretaria do colégio para pegar a folha e a proposta de redação em si, se quiser produzir em casa, viu? E eu estarei, no caso também, você faz a produção textual nessa quarta-feira e você tem uma semana para entregar ela na outra quarta-feira, viu? Na próxima aula a gente marca a data direitinho, agora entenda, na quarta-feira que vem, quarta-feira próxima... e você tem uma semana para fazê-la, ok? Então vamos analisar aqui o tema primeiramente, para que vocês possam fazer de forma mais plena esse texto. Olha, proposta de redação: dinossauros retornam. Narrativa de ficção científica, não é o gênero textual a ser abordado. O texto abaixo de David Brin é o ponto de partida para o seu conto de ficção científica. Dinossauros retornaram, querem o petróleo de volta. Proposta, olha só. Imagine que você seja um pesquisador e descubra que certo lugar da Terra foi invadido por dinossauros. Você deverá explorar essa situação e desenvolver uma narrativa de ficção científica de aproximadamente 25 linhas. Pessoal, 25 linhas eu coloco a mínima, né? Faça de 25 a 30 linhas. Olha, se tem 30 linhas, faça 30 linhas. Professor, mas se eu não fizer 30 linhas? Olha, 25 eu estou colocando aqui como média mínima. Professor, mas o Enem só pede 7, por que você cobra 25? Porque, na verdade, o objetivo é preparar vocês para vocês serem os melhores. Não adianta eu preparar vocês para vocês serem quaisquer uns, né? Vocês têm que serem, na verdade, os melhores. Então, tem 30 linhas, você vai fazer de forma prolixa? Não, você vai fazer da melhor forma possível. Você vai se preparar bem. Por isso que eu vou dar dicas. Claro que eu não vou deixar vocês à toa. Na sequência temos dicas de como proceder nesse texto. A primeira dica que eu dou para vocês, olha só. Uma questão como é bom você interpretar bem a proposta. Imagine que você seja um pesquisador. Veja só. Se você é um pesquisador, qual é o foco narrativo do texto que você deve se pôr? Você pode fazer em terceira ou primeira pessoa? Não, você vai fazer em primeira pessoa. E nesse caso, você é o pesquisador, então você é a primeira pessoa protagonista da história. Ok? Então não vou escrever em terceira pessoa, porque você já estaria contra o texto base. E descubra que certo lugar da Terra foi invadido por dinossauros. Você deverá explorar essa situação e desenvolver uma narrativa de ficção científica. Olha só, vamos puxar ideias aqui para você ajudar você no texto. Pessoal, quando você pega uma proposta como essa, você vai primeiro fazer um projeto de texto. As ideias irão ser lançadas, você irá buscar as ideias. Não comece a produzir do nada, porque com certeza não vai ser nada bom. Professor, mas como as ideias irão surgir? Olha, puxando ideias. Por exemplo, imagine, quando acontecem os fatos, por exemplo, escolha uma data, um período, um tempo, por exemplo, 1800, 2020, 2040. Aí vai a critério seu. Escolha, por exemplo, como está o mundo à sua volta, ou seja, se você escolheu 2020, como era o mundo em 2020? Como as pessoas devem estar, por exemplo. Crie uma situação de como as pessoas estão nesse momento. Claro que é uma sugestão, né? Como estão as pessoas, né? Outro questionamento, outra forma de você puxar a ideia. Você imagina o seguinte, os dinossauros chegaram exatamente onde? Por exemplo, imagine aí onde foi que eles chegaram. Chegaram em Nova York,
no Egito, no Rio de Janeiro. Imagina a situação, concretize. Não deixe algo muito vago, não, que ideias vagas demonstram falta de conhecimento. Seja criativo. Então, olha, você chega exatamente, olha, no deserto do Saara, em Nova York, no Brasil, na Disneylândia, em sua cidade, como eles vêm, né, como é que eles chegaram, por que são recebidos, quem os recebe aqui, como se comportam, por exemplo, se eles falam, se eles não falam, se eles se comunicam de outra forma, se eles manifestam-se de forma organizada, ou seja, será que é um grupo abrupto, né, de dinossauros, assim como nós conhecemos, ou se eles vêm com uma civilização superior, mais tecnologicamente avançada do que nós seres humanos, né? Então, isso você vai pensando nisso, vai puxando ideias mais criativas. Eles vão chegar aqui fazendo o quê? Invadem o quê? Postos de gasolina, se eles têm advogados, já que eles estão vindo aqui reivindicar algo, o petróleo, né? Interessante aqui dessa proposta de intervenção, que reivindicar o petróleo por quê, né? Há um questionamento até 2010, tinha uma ideia que o petróleo, na verdade, ele era produzido por fósseis dos dinossauros, né? E na verdade hoje não é mais cientificamente comprovado isso. Na verdade, diz que o petróleo, na verdade, é a formação de diversos micro-organismos, né? Fósseis de micro-organismos que foram se decompondo ao longo do tempo, né? Mas nessa época, imagine só, é como se fosse, eu entendi aqui da proposta de intervenção, é como se os dinossauros, na verdade, o petróleo fosse a ideia que fosse fósseis dele, no caso seriam os ancestrais deles, e eles iam, já que são nossos fósseis, né? São hoje nossos antepassados, eu quero o direito de sucessão, né? Queremos de volta. Então, muito interessante por essa linha de raciocínio, né? Você vê como é interessante. Então, vamos lá. Mais ideia que vocês podem puxar como ideia de... só dicas, né? Você faz da forma que você quiser. Como professor de redação, eu tenho o objetivo aqui de instigar vocês a produzir um texto. Aí vocês façam da forma que vocês já acharem interessante. Estou só instigando. Por que querem o petróleo, né, de volta? Foi igual a altas exigências, né? Você também pode criar o que eles vão utilizar com o petróleo, né? E é só uma sugestão também, né? Então, olha só. Sua redação deve ser surpreendente, olha, crie, explore no máximo 3 personagens, olha, uma redação de no máximo 30 linhas. Se for muitos personagens, você vai passar o tempo só no caráter dos personagens e as ações irão ficar em segundo plano. Então, no máximo 3, né? Que contracene com os dinossauros. Perceba que o tempo verbal já foi escolhido, né, que é o presente, né? Que no caso, se eles retornam, né? Eles querem, né? Então é o presente, né? Narre na primeira pessoa do singular, como eu tinha abordado. Você é o pesquisador e deverá conduzir a trama. Nos contos de ficção científica existe a tentativa de convencer o leitor de que a trama, por vezes, pode não ser possível no contexto atual, mas poderia ser, no caso, abordamos durante todo o texto, né? Isso porque o escritor de ficção científica, conforme o termo adianta, vale-se de quase sempre de explicações ou fundamentos científicos, certo? Por isso é que nós abordamos cientificidade, tecnologia, sim, mas de forma plausível. Para validar a ficção científica, o escritor pode recorrer a ambientações futuras, inteligências ou atitudes humanas. Cientistas, pesquisadores, inteligência artificial, invasões não humanas, isso você pode utilizar no seu texto, certo? Pessoal, então foi a aula de hoje, foi um diálogo com vocês, muito bom. Um diálogo, na verdade, um monólogo, né? Eu com o professor, mas dizem os escritores que o Platão nunca escreve sozinho e eu acredito que eu nunca falo sozinho. Eu tenho certeza, em momento que eu estou falando aqui, vocês estão aí atentos e tentando entender e compreender o que eu exponho para vocês. Então, pessoal, caríssimos, até mais, até as próximas aulas. Ok? Tá, tchau.